Bom, pessoal, então nós vamos continuar com o estudo sobre as novelas de cavalaria e agora nós vamos voltar um pouco então no ciclo do Rei Arthur, tá? Pensando aí no nosso próximo livro para leitura, né, que são os três grandes cavaleiros da Távola Redonda. Hoje nós vamos iniciar então uma sequência de estudos, né, sobre cada um deles, né, em especial o primeiro que vai ser o Lancelot, tá? Eu vou abrir aqui um PowerPoint para a gente pegar aqui quais as principais ideias, tá? Bom, então, são três os cavaleiros que nós vamos estudar aí agora, né, nesses próximos 2 meses, tá? O Lancelot, o Tristão e o Percival. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre o Lancelot e a cultura, né, trovadoresca da Idade Média, ver como que isso interfere também na leitura que a gente faz da história desse cavaleiro, tá? Vamos voltar então um pouco na questão da tábua redonda, né? Vamos lembrar aí que aquela mesa redonda, né, que foi dada de presente ao rei Arthur e que está no castelo de Camelot, ela tinha como intuito aí trazer a perspectiva de igualdade entre os cavaleiros. Tá? Então todos eram iguais, todos tinham a mesma honra, o mesmo valor e a mesma consideração ali diante do rei. Tá? Essa imagem da tábua redonda, ela retoma aí algumas tradições místicas da Idade Média, né, como a gente está vendo aqui na tabela, sobretudo de inspiração pagã, mas também ela, em termos de cristianismo, ela simboliza esse princípio aqui da igualdade, tá, que era muito importante ali dentro do código da cavalaria. Então, tendo como inspiração o misticismo pagão ou a igualdade cristã, nós vamos ter essa grande referência, esse grande símbolo aí da ordem da cavalaria, né, e da responsabilidade e do juízo de valor que era posto aí sobre cada um desses cavaleiros e esse código de conduta que eles tinham que seguir à risca, tá? Nós temos aqui dois referentes, tá? De um lado o Lancelot, que nós vamos falar mais hoje, e o Percival, tá? Vamos pensar que o Lancelot, ele simboliza ali dentro das histórias do rei Arthur o ideal cortês, né? Quando eu digo ideal cortês, eu estou me referindo a esse espírito da corte, dos castelos, da sociedade medieval, né? Que é o princípio cavaleiresco. Ou seja, o Lancelot, ele é o grande cavaleiro da Távola Redonda. Né? Ele é o mais destemido, o mais bravo, é aquele que está abaixo exclusivamente do rei Arthur. Tá? Ele é o braço direito do rei Arthur, ele é ali a grande figura quando a gente pensa em valor guerreiro, valor bélico, como ideais aí dessa ordem cavaleiresca. Tá? Ele é um grande símbolo, então, dessa cultura medieval, dessa sociedade que tem aí na ordem da cavalaria uma das suas grandes instituições. Por outro lado, e isso nós vamos estudar mais para frente, nós temos a figura do Percival, que é aquele cavaleiro que mais representa, que mais idealiza aí a questão da pureza de espírito. Ele é o mais virtuoso de todos. Ele pode não ser o melhor cavaleiro, porque isso aí compete ao Lancelot, mas ele é aquele em que nós temos ali a questão da humildade, das virtudes, da obediência cristã, muito mais bem trabalhado na sua estrutura psicológica. Tá? Vamos lembrar que, embora o Lancelot seja o maior dos cavaleiros, ele não pôde, por exemplo, chegar ao Santo Graal, o cálice sagrado, que é uma das histórias aí ligadas à Távola Redonda. Tá? Quem vai ter o direito de ver e tocar o cálice sagrado? Poucos cavaleiros, entre eles o Percival, que não é o melhor em termos aí de valor guerreiro, mas ele é o mais puro de coração, tá? E aí então o Percival, que nós vamos ter aí o estudo mais para frente, ele vai funcionar para nós como um símbolo do cristianismo, né? Aquele espírito cristão, da obediência, do amor a Deus, à igreja, de buscar o caminho do bem, da virtude, tudo isso
recai sobre o Percival. Tá? Não que os outros cavaleiros não seguissem essas regras também. Vamos lembrar que a cavalaria tinha como princípios, né, entre outros, né, defender a igreja, defender a fé. Tá? Mas essa pureza de coração, ela vai ser mais visível no Percival, tá? Que é a grande marca dele. O Lancelot, né, ele vai funcionar mais como esse grande cavaleiro, esse excelente guerreiro, mas que não pôde, por exemplo, né, chegar ao Santo Graal. Tá? Vamos lembrar também que um dos fatos mais populares aí com relação à história do Lancelot é a traição para com o seu senhor, o rei Arthur. Né? Então, em muitas versões das lendas de Arthur, o Lancelot se apaixona pela rainha, pela Guinevere, né? A Guinevere acaba correspondendo a esse amor, e por conta disso mesmo, a Camelot chega à ruína, né? O rei Arthur chega aí ao fim do seu reinado, porque há uma série aí de desilusões, de conflitos internos que vão ocasionar o fim do seu período de glória. Tá? No livro que vocês vão ler, essa história não é aprofundada. Né? Na verdade, o narrador até cita que existem muitos boatos envolvendo o Lancelot e a rainha, mas que ele prefere não acreditar em nada desses boatos. Nenhum deles, né? Ele acredita na honra da rainha, na honra do Lancelot, e ele vai então trazer aí outras aventuras de Lancelot que não envolvem essa questão dele ser apaixonado pela Guinevere. Em outras versões, né, nós vamos ter de fato esse acontecimento. Vamos lembrar do musical que nós trabalhamos em sala de aula, o Camelot, né? Toda a intriga central gira em torno então da traição, né, do Lancelot, da rainha, e aí o fim, né, do reinado do rei Arthur por conta dessa traição, né, o fim de Camelot, tá? Mas então, hoje nós vamos pegar um pouquinho aí a figura do Lancelot para ver como que ele representa bem essa estrutura medieval e, inclusive, a cultura popular da Idade Média que aparece simbolizada aí nessa situação, né, descrita nas crônicas do rei Arthur. Tá? Vamos pensar aqui, né, por essa figura, né, no triângulo amoroso da história. Tá? Então você tem o rei Arthur, a esposa de rei Arthur, Guinevere, e o melhor amigo do rei Arthur, que vai acabar se apaixonando pela esposa do seu amigo. Então formamos aí um triângulo amoroso, tá? Que vai funcionar como um dos grandes símbolos aí da chamada teoria do amor cortês, que era algo cultivado dentro da cultura medieval, dentro da arte produzida na Idade Média. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, essa história, né, de Lancelot, Rei Arthur e Guinevere vai representar, né, na ficção o que de fato acontecia em muitos feudos na época, tá? Que é essa ideia de um vassalo, né, de um serviçal, de um cavaleiro, de um trovador, se apaixonar pela dona do castelo, pela senhora, né, e aí nutrir por essa senhora uma paixão idealizada, né, no sentido de o poeta, o trovador, ele vai elogiar essa mulher, ele vai cantá-la nos seus versos, ele vai falar da sua beleza, né, na esperança de que ela retribua esse amor. Tá? Então, esse amor cortês, que foi muito comum dentro dessa cultura medieval, vejam que ele aparece representado na história do Lancelot. Tá? Então, o cavaleiro é o senhor, no caso aqui o rei, e a rainha. Do outro lado, nós vamos ter o senhor do castelo, a dama, a esposa do senhor feudal, e o vassalo que se apaixona por ela. Tá? Eu estou falando aqui de apaixonar, mas o que existe de fato é uma relação de conveniência, que a gente vai ver bem isso, né, em função de esse vassalo, esse servo, ele precisa de proteção. Então ele vai dedicar, né, a sua vida, a sua honra a essa mulher que ele quer, na verdade, que o proteja. Né? Muitas vezes nem é de fato um amor verdadeiro, mas existe aí todo um interesse, tá? Por trás dessa situação. Como eu falei, era uma situação muito comum na Idade Média. E isso acabou gerando a produção de um tipo de arte, de um tipo de literatura que nós vamos chamar
de cantigas trovadorescas, né? Então, o trovador, né, que é essa imagem que nós estamos vendo aqui, né, do cantor, do compositor, que vai então criar poemas em homenagem à dona do castelo, poemas de amor, né? Mas é óbvio, ele não espera que ela se separe, ele não espera de fato que ela corresponda a esse amor. Ele quer a proteção dela, ele quer ser o preferido dessa dama, tá? Mas então, as chamadas cantigas trovadorescas, elas têm o seu nome atrelado a essa imagem do trovador, né, desse compositor, desse cantor, que criava as trovas, né, as cantigas, em honra dessa mulher, dessa senhora feudal. Tá? Vamos lembrar também, vamos pensar que nessa época os poemas eram basicamente cantados. Então nós não tínhamos ainda o poema para ser declamado. Eles eram composições musicais, por isso que nós chamamos eles de cantigas e não exatamente de poemas, tá? Mas antes da gente entrar, então, na parte teórica sobre as cantigas trovadorescas, vamos ouvir, né, uma dessas composições e ver o estilo musical, a questão poética, a língua que era usada na época para essas composições, tá? Eu vou fechar um pouquinho aqui o nosso PowerPoint e vou abrir uma janela aqui com uma dessas cantigas para que vocês possam ouvi-la, tá? Miraremos las ondas. Miña hermana fremosa, traídes de grado a la y creete figo e omar levado miraremos las ondas. Alla igreja te fico e omar salido e verrà minha madre, o meu amigo. Miraremos las ondas. Alla igreja te fico e omar levado e verrà minha madre, o meu amado. Miraremos las ondas. Bom, então, vocês ouviram aí uma composição medieval, tá? E
importante a gente pensar, em termos de literatura da Idade Média, que ao lado das novelas de cavalaria, né, que eram extremamente populares, nós vamos ter as cantigas também como a grande produção desse ambiente das cortes, né, dos castelos, né? Então, a poesia da época eram essas cantigas, né, trovadorescas, então essas composições em verso, feitas para serem cantadas, né, com acompanhamento aí musical, tá? Então isso aí é um tipo de composição que vai atravessar todo o período medieval, né, principalmente os últimos séculos, tá? Agora vamos voltar lá na nossa projeção e vamos falar um pouquinho mais sobre essas cantigas trovadorescas, né, e como que elas se formaram, né, e quais os principais aspectos dessa produção artística, tá? Bom, é, essas aí são algumas imagens, né, de trovadores, né, algumas imagens da época, outra, né, uma fotografia mais recente, mas sempre essa percepção, então, de uma produção, né, musical, poética, feita para entreter o ambiente ali da corte, os cortesãos, né, e um dos principais temas era esse louvor da senhora feudal, da dama do castelo, né, que vai ser aí elogiada na sua beleza, na sua formosura, e por quem o trovador vai nutrir um amor idealizado, tá? Como eu falei, algo que nós vamos acompanhar na história de Lancelot com a Guinevere, né, que Lancelot então fala que vai dedicar sua vida a Guinevere, né, que vai amar apenas a rainha, né, mas sempre à distância, né, até que no momento ali eles acabam cometendo o adultério e o rei Arthur descobre, vem toda a tragédia final por conta desses acontecimentos, tá, desses fatos, tá? Mas aí vocês têm um trecho da teoria do Wechsler que ele fala sobre esse princípio trovadoresco. Ele diz o seguinte: entre a primeira e a segunda cruzada, 1099 a 1147, nessa época de espantosa agitação religiosa e econômica, nasceu a mais antiga mística popular da Idade Média, e logo a seguir a canção de amor trovadoresca, na sua forma clássica. Esta coincidência não foi casual. A cultura mística do tempo foram buscar os líricos cortesãos o alento para o voo espiritual do seu amor. Tá? Então, o grande tema aí dessas composições, dessas cantigas trovadorescas, é a questão do amor. Né? É um amor que é proibido, né, que é sempre idealizado, ou seja, né, o trovador está apaixonado por uma mulher casada, ele sabe que ela não vai trocar o marido por ele, mas ele vai passar então a sua vida homenageando essa senhora, dedicando aí as suas composições, os seus poemas, as suas cantigas a ela. Né? Como nós vamos ver, não é uma simples questão de eles se apaixonavam sempre pelas damas dos castelos. Não necessariamente, né? O que havia de fato era o interesse, né, de você homenagear essa mulher em troca de proteção, em troca de o dono do castelo bancar ali a sua arte. Então tem uma questão também econômica, social, que precisa ser pensada nesses casos, tá? Vamos ver aí alguns aspectos importantes. Uma das novidades dignas de atenção é o fato de os trovadores endereçarem o seu grande amor a mulheres casadas. Tá? A explicação reside essencialmente na pouca importância social da donzela, colocada sob o poder paterno e inibida, portanto, de influência e radiação. Vamos pensar o seguinte: dentro dessa cultura medieval, dessa sociedade medieval, o artista ele depende basicamente do pagamento, né, feito pelos senhores feudais. Então, você não tem ainda publicações, você não tem a possibilidade de um artista viver exclusivamente da sua arte, né, e o povo pagar por essa arte. Então, quem bancava esses artistas? O dono do castelo. Né, os reis, os cortesãos, né, essas figuras das cortes aí europeias. Então, né, se o artista depende, né, muitas vezes da caridade do dono do castelo, qual que era a percepção deles? Então vamos, né, elogiar
a dama, né, a senhora, né, a dona do castelo, para receber dela essa proteção. Então percebam que, na verdade, essa visão da cantiga de amor não necessariamente eram casos reais de eles se apaixonavam por essas mulheres, mas eles precisavam da proteção delas. Então, como eles teriam, né, o pagamento feito aí pelo senhor do castelo, agradando a esposa dele. Tá? Então é muitas vezes um fingimento amoroso. Né? Não é que todos eles eram apaixonados por mulheres casadas. Não. Né? Pode, né? Claro que vez por outra nós vamos chegar a essa situação de uma verdadeira paixão, mas havia muito, na verdade, ali de interesse, né? De você homenagear, você honrar, você fazer composições sobre essa mulher, sobre as virtudes dela, a beleza dela, né? Falar desse amor que você sente por ela, mas o que se esperava em troca não era uma retribuição amorosa, e sim uma retribuição financeira. Tá? Por isso mesmo, eles não se preocupavam em elogiar, em cantar, em fazer poemas sobre as donzelas, as moças solteiras. Por quê? Porque essas moças não tinham participação social. Quer dizer, quem, na verdade, poderia ter ali uma participação mais interessante na vida do castelo era a mulher casada, era a dona do castelo, porque ela vai, de fato, ali, né, conversar com seu marido e pedir a proteção para o trovador, para o artista, tá? Então, seguindo aí o terceiro tópico, como a canção trovadoresca é um louvor, muitas vezes interessado, né, tem esse interesse aí financeiro, está bem de ver que não poderia ser endereçado à donzela pela sua insignificância jurídica. O verdadeiro amor adquire-se pela experiência psicológica, por um cotidianismo de análise interior que por uma certa, além de uma certa madureza, enfim, e uma certa plenitude física e moral que a donzela ainda não atingira. Então, nesse momento, dentro dessa cultura popular trovadoresca, a senhora casada acaba sendo mais interessante do que a mocinha solteira, né? Entre outras coisas, por essa participação social, né? E como está dito aí no texto também, porque a mulher casada tem uma maturidade mais evidente, né? Ela é mais complexa ali na sua psicologia, ela tem uma presença mais interessante ali nos salões, nas cortes, tá? Então, ela acaba sendo o objeto de interesse aí desses trovadores, né? Voltando ao que nós falávamos agora há pouco sobre o Lancelot, então percebam que a história de Lancelot, ela vai ser um símbolo dessa cultura trovadoresca, o trovador que vai louvar e vai fazer poemas, cantigas em homenagem a essa dama, sempre essa dama casada, e aí por trás dessa senhora nós temos o senhor feudal. É a mesma estrutura que nós encontramos nas novelas do Lancelot. Então, Lancelot, que vai se apaixonar pela rainha, pela Guinevere, esposa do rei Arthur. Tá? Só que no caso do Lancelot, nós vamos ter aí o desfecho trágico, porque realmente a rainha acaba se deixando seduzir pelo Lancelot e os dois vão trair o rei Arthur. Na vida real, essa questão da traição, do adultério, não era o mais importante. O que os trovadores de fato queriam era uma proteção financeira, e não que as damas, as senhoras feudais aí fossem de fato apaixonadas por eles. Tá? Bom, pegando aí uma síntese sobre as cantigas trovadorescas, nós teremos o seguinte: o trovador comporta-se para com a dama exatamente como um vassalo se comporta para com o seu senhor. Tende a servir com fidelidade, tende a honrar, depois de lhe ter prestado a homenagem, ajoelhado perante ela em posição humilde. Obedecerá aos seus desejos e ainda aos seus caprichos. Não a molestará com atitudes violentas e desmesuradas, mas o laço das relações feudais exige reciprocidade de serviços. Os trovadores, por vezes, censuravam a dona faltar com seus deveres de proteção e ameaçavam mudar de senhor, visto estar quebrado o pacto. Na maioria das vezes, porém, lamentavam com amargura que o procedimento da senhora lhe traga irremediável prejuízo, vergonha e dano.
Então, é um pacto, né? É um grande fingimento, mas havia um pacto estabelecido. Então, o trovador, o vassalo, né, ia dedicar as suas produções a essa mulher, né, e somente a ela, ia honrá-la, ia homenageá-la, ia louvar aí os seus atributos, a sua beleza, as suas virtudes. Em troca, ele espera a proteção, né? Ele espera que ela seja fiel aí a esse trovador. Caso isso não ocorra, quer dizer, caso a dona do castelo humilhe, ridicularize esse trovador, ele então está predisposto a abandoná-la e buscar uma outra senhora que vai ser objeto aí do seu louvor, né? Então é aquela situação de se você não retribuir aí a minha homenagem, ao meu louvor, eu vou buscar uma outra musa para as minhas composições, para a minha poesia. Tá? Então percebam que esse ritmo, né, de produção poética, produção literária, fazia parte do aspecto social da época. Quer dizer, a vida na corte tinha essas feições também, pensando por esse lado artístico, né? Então, esse jogo social de você elogiar a uma mulher em troca aí da sua proteção, da sua ajuda financeira, né? Em alguns casos, de fato, a questão sentimental de ele se apaixonar de fato por ela, tá? Mas o mais importante ali era essa questão da proteção financeira para os trovadores, tá? Bom, pensando um pouquinho na nossa produção poética, né, quando eu digo nossa, eu quero dizer em língua portuguesa, né, já que estamos aqui, Brasil, estamos afastados dessa realidade europeia da Idade Média, é importante a gente ter em mente esse cenário aqui da Península Ibérica, né, do que hoje nós chamamos de Portugal e Espanha, mas que durante a Idade Média, claro, ainda não eram esses países independentes com esses contornos aí definitivos, tá? Mas se a gente pensar no período medieval, né, esse mapa aí mostra para nós a situação linguística da península por volta do ano 1300, né, nós vamos ter vários dialetos que eram falados ah, ao longo aí da península, né? E esses dialetos aí que atravessaram boa parte da Idade Média, tá? Então, no caso de Portugal, né, do nosso português, antes dele surgir aí no início da Era Moderna, o que se falava na região era um dialeto chamado de galego-português, tá? Que para nós hoje soa como uma mistura do espanhol com o português, mas que na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Tá? Então são textos que hoje para nós eles são um pouco difíceis de serem compreendidos, porque a rigor eles não são mais a nossa língua. Quer dizer, o português evoluiu, chegou a um grau de modernidade e não tem mais essas feições aí do antigo galego-português. Tá? Mas havia outros dialetos. Então, se a gente pensar aí no que hoje é a região da Espanha, né, vejam, nós tínhamos o dialeto de Leonês, né, o castelhano, o vasco, o aragonês, o catalão, né, ligados aí aos diferentes reinos que formaram, né, que formam o que hoje é a Espanha. Então, o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Aragão, o reino da Catalunha, né, tudo isso que vai trazer aí, né, com a modernidade, a constituição do espanhol moderno, tá? Então, alguns dialetos, como por exemplo o catalão, eles sobrevivem até hoje, tá? Mas eles não são mais o idioma oficial. O idioma oficial do país é o espanhol, né? No nosso caso, né, o galego-português vai dar origem ao português moderno, né, que vai chegar aí por volta do século XV, século XVI, tá? Mas nesse momento, então, essas cantigas trovadorescas, elas eram escritas nesse dialeto, tá? E é interessante a gente pensar que o documento mais antigo em língua portuguesa, ele é uma cantiga trovadoresca, né, que vocês têm aí um facsímile de um documento medieval, que é a chamada Cantiga da Ribeirinha. Né? Foi o primeiro escrito? Não necessariamente, mas é o mais antigo que sobreviveu. Tá? Então ele é datado aí de 1189, tá? E é então o documento mais antigo escrito ainda em galego-português, não no nosso português moderno. Né? Mas nós diríamos então que a língua portuguesa escrita surgiu com uma composição literária, com uma cantiga de amor. Tá? Aqui nós vamos ver uma
nós vamos ter uma visão mais clara aí do poema, né, que ali ele estava bem, é uma letra bem miudinha, né, ainda, né, aquela forma medieval de escrita, mas aqui nós temos a cantiga, né, em galego-português, que é essa coluna da esquerda, e o que seria a sua transcrição no português moderno, né? Então a cantiga da Ribeirinha, do Paio Soares de Taveiroz, diz o seguinte: no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caia moiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando eu vos vi em saia? Mal dia me levantei, quando vos então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve nem hei, valia de uma correia. Cortou aí o último verso, mas é basicamente isso, a composição. Tá? Então vejam, não é mais o nosso português, também não é o nosso espanhol moderno, mas é a língua da época, é o galego-português. Se nós fôssemos traduzir para o português moderno, a cantiga ficaria dessa forma: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai. Porque morro por vós, e ai, minha senhora, alva de pele rosada. Quereis que vos retrate, quando eu vos vi sem manto? Maldito dia me levantei e não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Paio Muniz, e bem vos parece de eu ter por vós guarvaia, porque eu, minha senhora, como presente, nunca de vós recebera algo, mesmo que sem valor. Tá? Um ponto interessante, vocês perceberam aí, é o uso da palavra senhor. Né? Na Idade Média, nesse momento, ainda nós não temos o feminino senhora. Então, senhor era a expressão usada tanto para homens quanto para se referir aí a mulheres. Tá? Essa aqui é uma outra composição, né, do João Garcia de Guilhade, tá? Também uma linguagem um pouco difícil aqui para os nossos dias, né, mas que, de novo, representa esses ideais aí do amor trovadoresco. Né? Nessa canção fala-se o seguinte: estes meus olhos nunca perderam, Senhor, gran coita, mentre eu vivo for. E direi-vos, fremosa, minha Senhor, destes meus olhos, a coita que han. Choram e cega quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Guisado tem de nunca perder meus olhos, coita e meu coração. E estas coitas, Senhor, minha são, mas meus olhos por alguém ver, choram e cega quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. E nunca se poderei haver bem, pois que amor já não quer nem quer Deus, mas os cativos desses olhos meus morreram sempre por ver alguém. Choram e cegam quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Tá? Então também é galego-português, uma cantiga de amor, que para nós é uma linguagem já bastante difícil, aí, inclusive da gente conseguir interpretar. Tá? Vamos ouvir mais uma cantiga de amor, não essa exatamente, mas uma outra composição musicada, e que vai representar bem esses ideais aí do amor trovadoresco, tá? Eu vou fechar um pouquinho aqui a nossa projeção e vou passar aqui para o YouTube para a gente ouvir a canção, ok?
Bom, então vamos voltar aqui na nossa projeção. Deixa eu só compartilhar com vocês para que vocês possam ver. Então vejam, essa é uma produção, também uma cantiga de amor, mas já do final da Idade Média. Então percebam que aqui a linguagem já é um pouco mais acessível, ela já está mais próxima do nosso português do que aquelas primeiras composições que nós vimos, tá? Então nessa diz o seguinte: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora despertar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Então, basicamente, essas composições vão girar em torno desse tema amoroso, né, essa idealização da mulher, do amor, a dor, né, muitas vezes dessa mulher não corresponder, dessa tristeza por o trovador, né, o compositor está sempre distante dessa mulher amada, tá? Então, esses temas vão ser bastante buscados e vão se repetir aí ao longo da história das cantigas, tá? É interessante a gente pensar também que a chamada cantiga de amor, essa que nós vimos aí com mais detalhismo, ela não nasceu em Portugal e na Espanha, né? Então, na verdade, ela é uma cantiga que vem da França, né? Vem da tradição francesa e que aí, juntamente com as produções originárias em Portugal, nós vamos ter duas grandes formas de composição dentro dessas chamadas cantigas líricas, tá? Então, vamos pegar aí o texto, para compreender melhor o fenômeno trovadoresco galego-português, deve-se distinguir duas correntes poéticas fundamentais. Então, uma que denuncia abertamente o influxo estrangeiro e é constituída na sua quase totalidade pela cantiga de amor, que é essa que nós falamos até agora. Então, ela é uma cantiga estrangeira, quer dizer, ela nasceu na França, na região de Provença, e ela foi cultivada em galego-português também. Agora, existe uma outra forma de canção, de cantiga, que é chamada de cantiga de amigo, né? Então, essa sim, ela é mais tradicional dentro da cultura portuguesa, porque ela é realmente originária daquela região, né? Ela é cultivada basicamente em galego português e ela surgiu ali, quer dizer, ela não veio de fora, tá? Então vamos pensar o seguinte: se na cantiga de amor nós temos o trovador elogiando, né, idealizando essa mulher, né, essa senhora feudal, essa dama casada, né, e aí sempre louvando e elogiando a sua figura, na cantiga de amigo nós vamos ter um processo totalmente distinto. Então é o trovador também, mas nessas composições nós vamos ter vozes femininas. Então o trovador se finge de mulher, de uma moça, geralmente uma moça do povo, e essa donzela, essa moça, vai falar sobre o seu grande amor, sobre o seu amigo, né? Amigo aqui é sinônimo de namorado. Então é a mocinha que está esperando o namorado, que está na guerra, que está além mar, que está no trabalho, para que ele possa voltar um dia e eles possam se casar, tá? Então, na cantiga de amor, né, nós vamos ter o amor do trovador, né, declarado por uma mulher casada, né, uma mulher aí da alta sociedade, uma dama ali da feudal. No caso da cantiga de amigo, o que nós vamos ter é essa voz feminina, né, expressando aí essas moças do povo, né, então são cantigas mais populares nesse sentido, e essas moças, né, essas vozes vão falar dos seus amores, né, só que agora, né, são moças solteiras que esperam a volta dos seus namorados, dos seus amigos, para que um dia eles possam se casar. Tá? Então percebam que agora a questão sentimental mudou de foco. Tá? Então, essa cantiga de amigo, ela nasceu em Portugal e na Espanha. Então, ela começa aí a sua produção em galego-português, né? Diferente da cantiga de amor, que é estrangeira, né? Veio como eu falei, de Provença, na França, e que foi depois cultivada aí em Portugal e Espanha. Tá? Aqui vocês têm um exemplo de cantiga de amigo.
tá? Então agora, né, é a moça esperando a volta do seu namorado. E aí ela pede, né, para as ondas do mar que contem notícias desse namorado. Então é uma composição do Martin Kodax, né, uma das mais conhecidas aí em galego-português, e diz o seguinte: Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verrás cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verrás cedo. Se vistes meu amigo, e porque eu sou suspiro, ai Deus, se verrás cedo. Se vistes meu amado, porque hei gran cuidado, e ai Deus, se verrás cedo. Tá? Então agora, né, percebam que é uma mulher, né, uma moça, questionando, né, onde está o seu amado, onde está o seu amigo, onde está seu namorado. E ela pede para as ondas do Mar de Vigo, né, que elas tragam notícias desse rapaz que está distante, né, possivelmente está na guerra ou está em alguma empreitada, mas ela espera então que um dia ele volte para que eles possam se casar. Tá? Aqui também vocês têm um manuscrito, né, um documento aí medieval, que seria a composição da cantiga e do Martin Kodax, tá? E nós vamos encerrar então a aula de hoje ouvindo uma produção, né, é, de cantiga de amigo, né? Nós ouvimos aí a cantiga de amor, né? Então esse louvor pela senhora feudal. Agora nós vamos ouvir a cantiga de amigo, né? E essa visão então da moça, né, que está esperando a volta do seu namorado, tá? Vou fechar aqui de novo nossa apresentação e vou passar aqui para a última janela aqui do YouTube para que nós ouçamos, ok? Hai flores do verde pino. Se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, ai flores do verde ramo. Se sabedes novas do meu amado, ai Deus, se sabedes novas do meu amigo, aquel que mentiu do que pos comigo, ai Deus, se sabedes novas do meu amado, aquel que mentiu do que máis xurado, ai Deus, ai Deus, vos preguntades polo vosso amigo, eu ben vos digo que esa non é vivo.
preguntades por vosso amado. Eu ben vos digo que vivo e sano. Ai Deus, eu ai Deus, eu ben vos digo que sano e vivo, e será vos cuando brazo saído. Ai Deus, eu ai Deus, eu ben vos digo que vivo e sano, e será vos cuanto brazo pasado. Ai Deus, eu ai Deus, eu ai flores do verde pino. Bom, gente, então por hoje é isso, né? Nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre a cultura medieval, né? E aí ver os principais aspectos das outras duas obras, né? Tristão e Isolda e o Percival, que são as próximas leituras, tá? E aí, se lembrando, nossa próxima aula vai ser atividade sobre Lancelot. É isso, então, até a próxima.